Olá, amigos que acompanham este canal. Estamos aqui no Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, em Campo Formoso. Nós estamos aqui com o Jorge Luiz, que é representante de Notícias Regional, e vai falar com a gente sobre uma revisão que foi feita na Bíblia Sagrada pelos Testemunhos de Jeová. Vai falar para a gente o porquê dessa revisão. Jorge Luiz, quais os motivos e por que essa revisão na Bíblia Sagrada? Sérgio, porque a Bíblia é um livro de um valor imensurável para a humanidade. E ela foi um livro feito para ser entendido. Então a nossa tradução ela foi feita em 1950 em inglês e 1967 em português. Só que no passar dos anos já foi desenvolvido um entendimento melhor das línguas originais em que a Bíblia foi escrita. Também o nosso idioma ele muda com frequência, né? Um idioma vivo. E essas mudanças se tornam então necessárias atualizações. E por causa disso, que as Testemunhas de Jeová resolveram então atualizar e revisar a tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada. Isso quer dizer que ela ficou agora de uma forma melhor para ser interpretada, compreendida pelas pessoas? Exatamente. Para a gente ter apenas uma ideia. Vamos supor que você estivesse lendo a Bíblia e de repente você se encontrasse com algumas palavras que não é comum ao nosso idioma. Você iria ler, parar para poder buscar um dicionário e entender aquele texto. Com essa revisão, você já vai encontrar diretamente uma palavra no nosso português atualizado. E isso facilita a compreensão, não muda o sentido que o escritor original pretendia transmitir para nós. É mantido exatamente isso, só que de uma forma mais atualizada. Agora, essa atualização, ela de uma certa forma muda a Bíblia, porque na própria Bíblia diz que não se deve alterar, nem aumentar e nem diminuir sequer uma vírgula. Ou é só questão de interpretação ou muda completamente a Bíblia? Não, muda apenas o idioma ou a atualização das palavras. E também, Sérgio, para você ter uma ideia, vamos supor que nós estivéssemos agora traduzindo do português para um outro idioma. Você tem a palavra no nosso português saudade. Aí no outro idioma não tem uma palavra equivalente para saudade. Mas você quer que as pessoas saibam o que é que eu quero dizer quando digo que estou com saudade de você. Em vez de botar só a palavra lá, você poderia então pegar uma frase. Estou sentindo sua falta, quero muito lhe ver, estou ansioso para lhe encontrar. Não está desvirtuando ou mudando o sentimento que eu tenho para com você, que seria de saudade. Então, a Bíblia também, nós fizemos exatamente isso, um esforço de transmitir exatamente aquilo que o Criador, Jeová Deus, quer que a humanidade ouça e entenda, mas com as palavras mais fáceis e com os sentimentos que ele realmente foi escrito. Então, não altera em nada o contexto da Bíblia, apenas muda para um português mais moderno, para o benefício daqueles que desejam ler. O senhor falou aí a palavra Jeová. É muito comum ser usado pelos Testemunhos de Jeová. E qual é essa relação ou diferença na Bíblia, a palavra Deus, Jeová? Muito bem, nisso aqui eu poderia até ler um texto da Bíblia para você. O Salmo 103, ele define exatamente o porquê de que nós usamos Jeová. Está escrito aqui desta maneira, Sérgio. Salmos capítulo 100, versículo 3, onde diz assim, saibam que Jeová é Deus, foi Ele quem nos fez e nós pertencemos a Ele. Então, Jeová é Deus, é o nome do verdadeiro Deus. E foi importante você ressaltar esse fato, porque, por exemplo, o nome de Deus ele aparece mais de 7.000 vezes na Bíblia. E com esta revisão e atualização, foi descoberto, por exemplo, que no livro de Juízes e 1 Samuel, encontrou-se mais 6 vezes o nome sagrado de Deus na Bíblia. E nessa atualização, então, eles foram colocados, aumentando aí para 7.216 vezes, onde o nome de Deus aparece na Bíblia, incluindo aí 237 vezes que aparece nas escrituras gregas cristãs, também conhecida como Novo Testamento. E para nós é algo muito importante, porque Jesus, na oração do Pai Nosso, o primeiro aspecto que ele definiu foi: santificado seja o teu nome. Então, esse nome pessoal de Deus, para nós, Testemunhos de Jeová, é muito importante nós usá-lo e deixar que ele se encontre na Bíblia exatamente como tinha nas originais, escrito em hebraico, grego e também no aramaico. Para nós é um prazer, uma questão de honra, transmitir com o mais possível de fidelidade a original para o nosso português.
Dentro da organização dos Testemunhos de Jeová, quem foi, no caso, claro, o Testemunho de Jeová, mas o responsável pela atualização, e como se deu o lançamento, como está sendo essa divulgação dessa atualização da Bíblia? Muito bem. Nós temos uma equipe de tradutores, né, que fica na nossa sede mundial em Nova York. É quem fez a tradução. A impressão dela, por exemplo, foi feita nas gráficas dos Estados Unidos e do Japão. E a divulgação e lançamento